Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais um culto. E o nosso culto hoje é o culto de missões. Então, você que está aí com a sua família em casa, que prazer estar com vocês. Que vocês possam continuar aqui conosco, cultuando ao Senhor, mesmo distantes. Nós sabemos que o mesmo Deus que está aqui conosco é o mesmo Deus que está aí na sua casa. Então, se você puder, você se coloque de pé para a gente estar orando. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir, Pai, estarmos cultuando a Ti. Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia derramada sobre nós todos os dias, Pai. Que cada família, que cada pessoa que está nos assistindo, o Senhor possa derramar da Tua graça, Pai, da Tua unção sobre a vida de cada um deles, Pai. Que os corações deles possam estar sensíveis a receber da Tua palavra nessa noite, Pai. Que sabemos que nós estamos passando por um momento tão difícil, Pai. Mas em Tua palavra o Senhor sempre vai nos dizer, Pai, para a gente ter bom ânimo, para a gente esperar no Senhor, que o Senhor é a nossa esperança, Pai. Então que cada família possa depositar em Ti, Pai, a sua confiança em Ti. E que eles possam estar, Pai, abrigados no Teu colo, Pai, nos Teus braços. Porque nós sabemos que em Teus braços, Senhor, é o nosso descanso. Amém. Desde já, você que está aí em sua casa, eu convido você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 33, do verso 20 ao 22. Salmos capítulo 33, do verso 20 ao 22, que vai dizer assim: Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em Ti temos esperança. E, irmãos, já sabemos que nós estamos passando por um momento tão difícil, um momento tão atribulado, mas o Senhor nos promete em sua palavra. Ele pede para que a gente tenha esperança nele, para que a gente confie nele. E nós sabemos que Cristo ele jamais perdeu o controle das coisas. Cristo ele continua no mesmo lugar, ele continua intercedendo por nós. E eu queria convidar você nessa noite. Você que já tem essa esperança, você que já tem essa paz. Nós somos chamados por Cristo para proclamar o evangelho dele. Nós somos chamados por Cristo para anunciar as boas novas da salvação. E nós sabemos que não está sendo possível a gente proclamar esse evangelho fisicamente. Mas eu convido você a proclamar em suas redes sociais que Jesus é a nossa esperança, que Ele é a nossa esperança e que podemos confiar nele. E se você que está nos assistindo e está procurando paz, eu te apresento Jesus, porque Ele é a paz que excede todo o entendimento. Se você está procurando consolo, eu te apresento Jesus também, porque Ele é o nosso consolador. E se você não está sabendo para onde ir, eu te apresento Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, que essa palavra possa ficar no seu coração, que Cristo possa ser a sua esperança, que você permaneça firme, confiando no Senhor, porque a Bíblia vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, que você e toda a sua família possa meditar nisso, permaneça firme, tenha esperança que tudo isso vai passar. Amém? Desde já também eu convido, eu vou chamar o momento missionário com a irmã Rafaela. E que vocês prestem bastante atenção. Olá, queridos irmãos e irmãs da IDB em Campina Grande. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Rafaela Rodrigues, missionária enviada da Igreja de Deus ao Sudeste Asiático. E é com muita alegria que eu compartilho com vocês nesse culto de hoje. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida do Bispo Francisco José, pelo convite que foi feito no início do mês de março, quando nós estivemos aí para a conferência missionária, que foi uma bênção. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Maria, da Fernanda, de toda a família que nos acolheu na sua casa. Louvado seja Deus por isso, queridos. Pois bem, você que não me conheceu, não teve a oportunidade de chegar na igreja, eu quero saudar você, irmão e irmã, com a paz do Senhor e dizer que é um prazer poder estar compartilhando com vocês no dia de hoje. Queridos, a Luana entrou em contato comigo, pedindo para que eu estivesse compartilhando com vocês como tem sido esse tempo de quarentena para mim aqui no Brasil. Pois bem, eu cheguei ao Brasil em outubro do ano passado. Eu vim para agradecer às igrejas pelo apoio que me deram para os últimos 2 anos em que eu estive no Sudeste Asiático. Também
para estar com alguns amigos, em particular, que são meus mantenedores pessoais, e poder também descansar um pouco, rever a família, curtir sobrinhos que nasceram nesse período de 2 anos. Eu ganhei, de 2 anos e meio, né? Eu ganhei 4 sobrinhos que são uma bênção na minha vida. Também tinha a minha mãe com problemas de saúde, que eu gostaria muito de ter a oportunidade de vê-la, outra vez estar com ela. Pois bem, entre tudo isso também algumas agendas com as igrejas locais e com igrejas em todo o Brasil que nós gostaríamos de alcançar, a fim de compartilhar o que Deus está fazendo através do nosso trabalho no Sudeste Asiático. Contudo, irmãos, a Covid-19 surgiu, não é? Essa pandemia que estava na China, começou na China, acabou se alastrando, chegou aqui no Brasil e aqui estamos nós de quarentena. A Luana me pediu para estar compartilhando com vocês como está sendo essa quarentena para mim. Bom, em primeiro lugar, no início da quarentena foi bem frustrante porque eu tinha uma larga agenda a cumprir e também muitas coisas para resolver, né? A gente missionário, quando vem do campo, a gente tem muita coisa bancária para resolver, com INSS, às vezes renovação de carteira, de habilitação e questões de saúde. E, irmãos, tudo isso agora está parado, né? Mas a nossa confiança está posta no Senhor, aquele que nos chamou, que nos arregimentou, que nos capacitou. Ele também nos capacita para momentos de calamidade como esse, quando a gente não pode se mover como gostaria e estamos detidos em casa. Pois bem, uma vez detida em casa, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu louvo a Deus porque surgiram oportunidades e nesse exato momento, né, eu estou buscando um aprimoramento da língua inglesa para poder, no meu retorno ao campo missionário, ingressar para uma universidade. Tudo isso tem um propósito. Eu vou estar contando para vocês aqui. O propósito é flexibilizar a minha permanência lá através de um visto de turismo, pois até então eu estive lá com visto de trabalho e com visto de turista, o que não é nada confortável. Assim que fazer esse curso, que está sendo oferecido por uma universidade lá, vai ser de grande ajuda para mim, além de me dar uma ferramenta a mais para a minha carreira de enfermeira dentro do país, abrindo portas e me dando possibilidades inúmeras para a implantação de igrejas e para o cuidado, né, na área da saúde das pessoas locais naquele país. Então, queridos, voltando outra vez para a quarentena, as agendas que eu tinha com as igrejas foram canceladas. Eu estou agora focando nesse curso. Estamos sempre recebendo o contato e o cuidado da pastora Mariane, que está ali em São Paulo, né? E que tem reunido nós missionários ao redor do mundo, enviadas da Igreja de Deus, para estarmos em contato, conversando as nossas dificuldades, as nossas lutas. Tem sido uma bênção. Mas, em meio a tudo isso, irmãos, eu queria estar lembrando aos irmãos esse texto de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mente em Cristo Jesus. Então, queridos, eu sei que todo esse quadro de insegurança, de incertezas, gera ansiedade para nós. Mas a palavra do Senhor ela é bem clara em nos convidar a não estar ansiosos. Antes, colocar tudo isso na mão do Senhor por meio da oração e da súplica, dando sempre graças a Deus por tudo que Ele nos tem proporcionado. É isso que eu tenho feito, é isso que eu quero conclamar você a fazer no dia de hoje. E aqui eu quero deixar alguns pedidos de oração. Primeiro, para que eu tenha sucesso no teste do IELTS que eu vou fazer no final desse mês de maio. Segundo, pela minha mãe e pela saúde dela, para que o Senhor a proteja e ela não venha adquirir a Covid-19, pois a minha mãe está no grupo de risco. Terceiro, continue orando pelos profissionais da área da saúde, né, por nossos irmãos em Cristo Jesus que foram afetados, acometidos de Covid-19. A gente já tem notícias de pessoas que morreram, inclusive missionários que foram também acometidos. E, infelizmente, a pandemia ela tem atingido todo mundo. Então, que nós possamos estar em oração por eles. Ore pelas nossas autoridades locais, né, nacionais, mundiais.
Ore pelos nossos pastores, pela nossa igreja, para que Deus dê a todos eles sabedoria para nos conduzir nesse tempo. Eu quero desde agora agradecer o apoio, o convite, as orações e queria convidar você a curvar sua cabeça e fazermos uma oração agora diante do Senhor. Pai querido, Deus de toda a graça e glória, nós queremos te exaltar e te bendizer, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, que nos formou para a glória e louvor do Teu nome. Nós sabemos que o Senhor nos ama e nós também te amamos, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento de tanta incerteza, onde a ansiedade e a depressão quer tomar conta de nós depositamos tudo isso aos Teus pés, Senhor, confiados de que o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas e que o Senhor nos atenderá de acordo com a necessidade de cada um de nós. Eu coloco a IDB de Campina Grande diante do Senhor e aonde quer que essa mensagem alcance um dos teus filhos, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, cobrindo, livrando de todo mal e suprindo, Senhor, todas as necessidades. Sabemos que economicamente a crise tem sido grande, já havia uma crise no Brasil anteriormente e agora, Senhor, muito mais. Mas nós oramos para que a nossa confiança seja posta no Senhor e que essa paz, que excede todo entendimento, possa preencher todos os espaços no coração e na mente dos meus irmãos em Cristo Jesus. Paizinho querido, muito obrigada pelo teu cuidado com o povo ali no Sudeste Asiático. Muito obrigada com o teu povo aqui no Brasil. Que o Senhor continue nos abençoando de maneira rica e nos ajudando a compreender este tempo do Senhor. Não sem oração, não sem súplica, não sem pedir a tua misericórdia, não sem nos posicionarmos, Senhor, e fazer algo em prol do teu reino. Nos ajude, nos dê sabedoria, inteligência e discernimento para aproveitar as oportunidades, para compartilhar o teu amor, a tua palavra que traz vida e que pode salvar muitas vidas nesse momento. Muito obrigada, Paizinho, por tudo. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Obrigada, Bispo Francisco José. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Luana. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Um grande abraço. Eu amo vocês. Eu também convido o Ministério de Louvor Getsemane, que você possa estar junto conosco, adorando o nome do Senhor. Getsemane, sal da igreja com a paz do Senhor Jesus. O vento não me derrubou, o medo não me parou. A guerra me feriu, mas experiências ficou. Eu não me calei, não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família,
cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida. Cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. E preparem, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aí, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de ti. O Getsemane agradece a oportunidade em nome de Jesus. Nesse momento, vamos continuar louvando também com nossa irmã Luana e nosso irmão Caio. Que você continue em espírito de adoração, que você e toda a sua família se coloque de pé na presença do Senhor. Nós sabemos que nós estamos aqui, mas você está aí também. Então você louve, você canta o nome do Senhor conosco. Amém? A paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui nesta noite muito felizes de estar junto com vocês. Apesar da distância, nós estamos aqui juntos louvando ao nosso Deus, o nosso culto de missões do mês de maio. Então, esse mês que a gente vem falando sobre família, que a gente vem falando sobre vários assuntos, e que nesse momento você possa guardar essas palavras no seu coração, esse momento de louvor, que você possa nesse momento se desprender, sabe, de tudo, de todas as situações. Se você puder ficar de pé também para louvar junto com a gente. Então, essa canção vai falar justamente sobre isso. Nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração. E quando ela gera transformação dentro de nós, porque é isso que o Senhor faz conosco, essa palavra transborda através de nós e alcança várias outras pessoas e alcança o mundo, porque o Senhor, o desejo do Senhor é ser adorado por todos os povos. E que você possa nessa noite fazer dessa canção uma verdade. Eu quero, Senhor, que os meus dons, os meus talentos sejam usados para te servir, sejam usados para a sua glória. Amém? Então vamos louvar juntos, em nome de Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus.
rosto brilha, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluias. O Senhor é digno de glória, que essa glória se alcance toda a terra, se expanda por toda a terra através de nós. E, irmãos, esses tempos têm sido muito difíceis de fazer isso. Tem sido muito complicado porque nós não temos como sair, nós não temos como ir até as pessoas. Mas eu já convido você a semana que vem estar junto conosco no nosso Go Day, no dia 23 de maio. Nós todos estaremos juntos evangelizando, mesmo que virtualmente. Procure o líder de departamento, do seu departamento que você faz parte, e esteja engajado na obra de evangelização, porque o Senhor conta conosco. E Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. E a sua palavra vai dizer, irmãos, que vai chegar um dia onde todos nós estaremos reunidos nos céus com o Senhor. Vai chegar um dia que você e essas pessoas que ouviram falar de Jesus através de você entregaram sua vida a Ele. Todos nós vamos estar juntos lá nos céus, cantando Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus que venceu, que triunfou, porque essa é a verdade. O Senhor, Ele triunfará. Ele é Rei sobre todas as coisas. E que nesse momento o seu coração se foque, se concentre em louvar a esse grandioso Deus Todo-Poderoso. Ele é santo, santo, santo. Ele é digno de ser adorado. Nós estamos aqui, Senhor, para te prestar o louvor que o Senhor merece. Aleluias. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga nessa noite: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra, glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. Santo, Santo, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Aleluias. Tu és santo, 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 Jesus. Que nessa noite o seu coração louve ao Senhor. Declare que o nome de Jesus é poderoso. Declare que o nome do Senhor é grande. Tu és grande sobre todas as coisas, Senhor. Tu és Rei sobre tudo e sobre todos. Aleluias. Vamos dizer juntos, irmãos, mais uma vez. Santo, 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 tu és, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. Sejas louvado, Senhor, sejas louvado sobre todas as coisas. Aleluias. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E nesse momento a gente vai passar pela palavra e que você e sua família possam receber do Senhor, que os seus corações possam estar abertos para receber da palavra do Senhor. E agora a gente vai estar orando pela vida do pastor Hugo, que vai estar trazendo essa palavra nessa noite. Pai querido e Pai amado, Pai. Obrigado, Pai, pelos louvores entoados, Pai. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Pai, durante esse início de culto. Nesse momento, Pai, nós te pedimos para que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Hugo, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, aos corações, Pai, de cada pessoa que está aí em sua casa, Pai. Que o Senhor possa estar usando a vida dele, Pai. Que o Senhor coloque palavras na boca dele, Pai. Que tudo que venha sair dele venha ser, Pai, de ti, Pai. Que não venha ser Hugo, Pai, mas que venha ser o Senhor sobre a vida de Hugo, Pai. E nesse momento te agradecemos por tudo. Amém. A graça e a paz, irmãos. Para nós é um prazer estar mais uma vez aqui com você para compartilharmos uma palavra do Senhor nesse culto de missões. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos estar lendo do verso 5 até o verso de número 35. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao verso 35 e nos acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai
e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurá-lo o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te suplicamos nessa hora, Senhor, que o Senhor alcance a nossa vida, fale ao nosso coração, que o Senhor nos confronte, Pai, com a tua palavra, que o teu Santo Espírito alcance a nossa vida nesse momento e que nós sejamos ensinados, edificados, Senhor, e transformados pelo poder do teu Evangelho, Pai. Que assim o Senhor alcance a nossa vida, esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa reflexão hoje é o custo do discipulado. Esse tema é tema de um livro do pastor Jonas Madureira, né, que é muito bem conhecido aqui na cidade por conta da consciência cristã. E nós nos apropriamos desse tema para podermos discorrer um pouco sobre o custo, o preço. Quanto custa ser discípulo de Jesus? Qual o preço disso? Qual o custo? O que é que isso requer de mim e de você? O que Jesus requer de nós como seus discípulos? Mas antes, como nós temos o hábito, vamos fazer uma pequena introdução sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho bem peculiar, porque ele vai retratar a vida de Jesus e o seu decorrer aqui no mundo com uma riqueza de detalhes sem igual. Lucas é o único escritor dos evangelhos que é gentil, ele não tem a natureza, não veio de uma origem judaica, né? Então Lucas discorre a partir do ponto de vista de um gentil. E é interessante que nós precisamos ler Lucas junto com o livro de Atos. É tido como apenas um livro, a gente tem isso na teologia como Lucas Atos. Então é importante que a gente conheça tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, pois é uma narrativa em sequência. E é importante que hoje é culto de missões, e Atos é um livro basilar para as missões, né? Então Lucas é o escritor de Atos, como também do Evangelho de Lucas. E esse Evangelho, irmãos, ele é um Evangelho cheio de peculiaridades. Ele é o evangelho mais volumoso de toda a Bíblia. É o maior evangelho que nós temos escrito na Bíblia. Também em Lucas nós temos o grego mais refinado que nós temos em toda a Escritura em termos de evangelho. E Lucas ele traz algumas particularidades que os outros evangelhos não ressaltam tanto. Por exemplo, Lucas é o evangelho que mais relata a vida de oração de Jesus. Lucas também é o evangelho, queridos, que mais vai tratar acerca da pessoa do Espírito Santo, assim como ele escreve também em Atos. Lucas vai trazer a maneira universal do evangelho. Lucas vai apresentar um evangelho direcionado às pessoas marginalizadas. Lucas vai falar da infância de Jesus, o que os outros evangelhos relatam muito pouco. Lucas também vai falar muito acerca das mulheres, dos pobres. E Lucas é esse evangelho que para nós é cheio de questões muito importantes, queridos, que dizem respeito às missões, principalmente no que tange ao alcance das pessoas menos favorecidas, como também ao poder do Espírito Santo atuando através da vida do Senhor Jesus. Mas, voltando para o nosso tema, é importante nós entendermos o que é custo. O que é custo? Jonas Madureira vai dizer que custo é tudo aquilo que nós refletimos quando nós vamos fazer alguma coisa. É aquilo que nós ponderamos. Eu vou realizar algo, o que é que isso vai me custar? Né? O que é que isso exige de mim para que eu possa realizar esse feito ou alcançar esse objetivo? E isso não é diferente do nosso relacionamento com Deus, na medida que nós nos dispomos a seguir a Cristo como seus discípulos. Isso tem um custo, isso tem um preço, isso tem uma exigência, e nós precisamos entender que exigência é essa. Mas outro termo que nos salta aos olhos nesse texto é o termo discípulo. E o que é um discípulo?
Um discípulo nada mais é do que um estudante. É alguém que está aprendendo. É alguém que está buscando naquele que é o seu mestre um aprendizado de vida, de conhecimento, de experiência pessoal. E ser discípulo de Jesus, queridos, é ser um aluno de Cristo. É aprender de Jesus, é buscar nele o crescimento tanto intelectual como espiritual, quanto moral, em relação ao nosso comportamento, à nossa conduta, à nossa fala, à nossa cosmovisão, aos nossos pensamentos e aos nossos ideais. Mas ser discípulo é disciplinar-se no estudo. Então não é estudar de maneira leviana, não é ser um estudante relapso, mas é ser alguém dedicado àquilo que o seu mestre coloca para que seja aprendido. E o que é discipulado? É importante nós pensarmos também o que é discipulado. Discipulado, Jonas Madureira vai colocar aqui de duas formas bem interessantes. Discipulado, primeiro, é o ato de seguir a Cristo. Quando eu sigo a Cristo, eu estou sendo discipulado por Cristo. Mas discipulado também é o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo. Então perceba que discipulado tem essas duas facetas. Então nós entendemos que é impossível alguém ajudar outra pessoa a seguir a Cristo se ela mesma não o segue. Então eu não posso discipular alguém se eu não sou discípulo de Cristo. Então veja como isso é pertinente para nós nesse momento. Nós não podemos simplesmente, queridos, falar acerca de Cristo. Nós precisamos experimentar Cristo na vida. É impossível para nós ensinarmos a alguém quem é Cristo se nós não o conhecemos. Veja como isso exige de nós muita coisa. Eu não posso apenas apontar o caminho, eu tenho que estar no caminho para apontar o caminho a alguém. E aí, nós olhando agora para o texto especificamente, nós percebemos aqui um pontapé inicial. O verso 25 vai dizer o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Nós percebemos que por onde Jesus passava, várias pessoas o acompanhavam. Algumas simplesmente porque viam os milagres, outras porque tinham alguma necessidade, porque ouviam falar daquilo que Jesus fazia e que ele falava. Mas, de fato, irmãos, muita gente acompanhava a Cristo. E aqui é interessante a gente fazer uma análise do que é ser multidão e o que é ser discípulo. A multidão, ela ressalta para nós algumas características. Em primeiro lugar, a multidão, ela nos afasta da consciência do que é seguir a Cristo. Não sei se você já andou junto com uma multidão na rua, em algum evento, mas geralmente quando você está na multidão, você está distante daquela pessoa que é o ponto principal naquele momento. Você está no meio da multidão, você não consegue acessar aquela pessoa que está levando aquela multidão. E eu imagino que quem estava na multidão aqui dificilmente chegaria a Cristo. Quando nós vemos a história daquela mulher do fluxo de sangue, nós percebemos o esforço que ela fez para chegar a Cristo. Quando nós vemos a história de Zaqueu, que por não poder se aproximar, nem ver a Cristo porque era de baixa estatura, ele precisou subir em uma árvore. Então, para acessar Jesus através da multidão era muito difícil. Então, a multidão, ela rouba de nós essa consciência do que é seguir a Cristo. Porque é muito difícil nós atravessarmos a multidão para alcançarmos o Mestre. Em segundo lugar, a multidão, ela nos impede de uma aproximação real com Cristo. E aqui é bem interessante, porque eu não sei se você já andou numa multidão, mas quando você está na multidão, você não escolhe o caminho para onde você vai andar. A multidão é que leva você. Você vai apertado ali, para onde a multidão vai, você acompanha ela. Você não anda com as suas próprias pernas. E de alguma forma a multidão nos impede, queridos, de termos essa aproximação real com Cristo. Mas também, em terceiro lugar, a multidão ela nos traz um conforto que é trágico. Quando nós estamos na multidão, nós não temos nenhum vínculo de responsabilidade com Cristo. Porque ser discípulo é ser aluno, e para ser aluno nós precisamos estar próximos. E a multidão, ela nos traz esse conforto que é bom, mas ao mesmo tempo é trágico. É bom porque tira de nós algumas responsabilidades, mas é trágico porque está nos levando para o inferno. Porque está nos impedindo de nos aproximar do nosso Mestre. E, como eu disse no início, ser discípulo de Jesus custará a nós alguma coisa. Nós precisaremos perder algumas coisas. E a multidão, ela não tem essa consciência. E se nós fazemos parte dessa multidão, nós estamos confortáveis porque não precisamos perder nada. Mas nós também não ganharemos nada estando na multidão. Mas ainda em quarto lugar, a multidão esconde os nossos pecados. Quando nós estamos na multidão, nós não precisamos nos expor. Nós não precisamos nos identificar. Não, eu estava aqui, eu fiz isso porque todo mundo fez isso. Eu agi dessa forma porque todo mundo age dessa forma.
Mas para ser discípulo de Jesus, nós precisaremos nos identificar, precisaremos nos expor. E em último lugar, a multidão apenas acompanha Jesus sem segui-lo verdadeiramente. E há uma diferença radical, queridos, em acompanhar Jesus e em seguir a Jesus. Os irmãos conhecem bem a Bíblia e sabem que seguir a Cristo nos custará muita coisa. Acompanhá-lo não nos custará tanto, mas segui-lo nos custará muita coisa. E aqui eu queria dividir aqui o restante do texto em pelo menos três pontos aqui. Jonas Madureira vai dizer que o discipulado exige de nós 3 demandas. A primeira demanda é a demanda do amor. Verso 26, Jesus vai dizer: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Às vezes nós lemos esse texto e temos uma interpretação errônea de que aquele que segue a Cristo deve viver brigando com sua família, deve viver, como nós dizemos aqui no Nordeste, fazendo raiva aos seus familiares e aos seus pais. Mas não é isso que o texto está dizendo. O termo aborrecer aqui significa amar menos. Então Jesus está dizendo que aquele que vem até Ele, que vem para segui-lo, ele precisa amar todas as pessoas menos do que a Cristo. Jesus precisa ser o primeiro amor da nossa vida. Para que nós sejamos verdadeiramente discípulos de Cristo, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. E é interessante as categorias de pessoas que ele coloca aqui. Ele vai colocar o pai e a mãe, que geralmente são aqueles que estão acima de nós, em uma hierarquia familiar. Ele vai colocar a mulher e os filhos, que geralmente estão abaixo de nós, como nossa responsabilidade, eu falo agora como homem. E em terceiro lugar, ele vai colocar irmãos e irmãs, que estão no mesmo nível que nós, são os nossos pares. E sabe o que é que eu aprendo com isso, queridos? É que nós não podemos amar mais do que Jesus aqueles que estão acima de nós, nem aqueles que estão abaixo de nós, nem aqueles que são iguais a nós. Jesus precisa ser amado acima de todos esses. Em qualquer esfera da nossa vivência, Jesus precisa ser a pessoa mais importante da nossa vida. Para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos abrir mão dos nossos amores, para amá-lo acima de todas as coisas. Porque no Evangelho de Mateus 10:37, Jesus vai dizer que quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E por último, ele vai dizer que nós não devemos amar a nossa própria vida mais do que a ele. E aqui nós percebemos, irmãos, que quando nós falamos da nossa vida, envolve tudo. Valores, princípios, ideais, sonhos, planos, projetos, desejos, hábitos, sentimentos. Jesus precisa estar acima da nossa própria vida. É impossível ser discípulo de Jesus se nós não o amamos mais do que a nossa própria vida. Se nós não estamos dispostos a abandonar a nossa vida para vivermos a vida que Jesus deseja para nós. Mas a segunda demanda, além do amor, é a demanda do sofrimento. Verso 27, Jesus vai dizer: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz diz respeito a sofrimento, diz respeito à renúncia, diz respeito à justiça. E é interessante que a cruz, ela apresenta para nós um primeiro aspecto de humilhação. Nós não podemos seguir a Cristo se nós não nos humilharmos perante Ele. Nós não podemos ser discípulos de Jesus se não tivermos uma vida de humilhação diante do Senhor. E estar humilhado é diferente de ser humilde. Ser humilde é uma coisa, estar humilhado é outra totalmente diferente. Porque quando nós nos humilhamos, nós colocamos o outro acima de nós. E é isso que Jesus deseja de mim e de você. Para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos entender que Ele precisa estar sobre a nossa vida e nós somos os seus servos. Mas também a cruz, ela nos apresenta, queridos, o quesito da exposição. A cruz é um lugar de exposição. Aquele que era crucificado ficava exposto para que todas as pessoas que por ali passavam o vissem pendurado no madeiro. E ser discípulo de Jesus exige de nós exposição. Nós precisaremos sair da multidão em algum momento e nos expor. Veja que o que acontece com a mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla de Jesus, recebe a cura e já vai saindo ali devagarinho quando Jesus diz: quem me tocou? E ali ela precisa se expor e contar aquilo que havia ocorrido e contar o seu testemunho naquele momento. Mas a cruz também diz respeito à obediência. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos obedecer a Cristo.
Jesus obedeceu a Deus, entregando a sua vida no Calvário, e Ele é o nosso maior exemplo de obediência. E para sermos discípulos dele, nós precisamos obedecer no mesmo nível que Ele obedeceu a Deus. E a cruz diz respeito à morte. É na cruz onde Jesus morre em nosso lugar, e cruz significa morte. Cruz traz esse significado para nós de que é um lugar onde nós deixamos a nossa vida, onde nós entregamos a nossa vida para vivermos a vida que o Senhor Jesus projetou para nós. Terceira demanda, a demanda do desapego. Verso do 28 ao 33 vai dizer o seguinte: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Veja que ele apresenta dois personagens aqui, e ele conclui no verso 33 dizendo: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É interessante que um é aquele que constrói uma torre, o outro é um rei que sai para uma batalha. Isso para nós apresenta alguns aspectos, queridos. Primeiro, aquele que constrói a torre, ele está preocupado com a sua reputação, com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que as pessoas vão pensar dele, se ele não conseguir concluir aquela obra. E quando se nós não hesitamos em seguir a Cristo porque estamos preocupados com o que irão pensar de nós? Sabe, seguir a Cristo, queridos, não diz respeito a quem nós somos, porque nós podemos falhar, mas Ele jamais falhará. E é interessante que para ser discípulo de Jesus nós precisamos calcular, precisamos ter consciência do que estamos fazendo, precisamos pensar bem, queridos, se de fato é isso que nós estamos dispostos a viver, porque nos custará muito. O segundo personagem que é colocado aqui é a figura do rei, que para nós apresenta orgulho, pompa, e também nesse quesito aqui apresenta um pouco de irresponsabilidade, caso ele não calcule. Porque um rei que sai para uma batalha com um exército bem menor do que o exército do seu inimigo, ele está sendo insensato. E quantas vezes nós não somos insensatos? Nós não nos auto-enganamos. Muitas vezes nós pensamos que ser discípulo de Jesus diz respeito apenas àquilo que nós fazemos. Nós não calculamos o quanto isso nos custará. E por último, Jesus nos apresenta aqui a renúncia dos bens. Nós precisamos abrir mão de tudo, queridos, para sermos discípulos de Jesus. Nós não podemos ter apego a essa vida, se quisermos de fato seguir a Cristo. Então veja que nós precisamos perder pelo menos 3 coisas, né? Precisamos perder o amor a esse mundo, precisamos sofrer e precisamos perder as coisas para ganharmos a Cristo. E é interessante que a palavra de Jesus é que as pessoas que não fazem isso, elas não podem ser seus discípulos. E aqui, queridos, eu queria pensar com você nesse instante, já caminhando para a nossa aplicação, o seguinte: a salvação, ela é de graça para nós, mas ela custou tudo para Deus. Nós não podemos ser levianos quando pensamos em ser discípulos de Jesus. Muitas vezes nós associamos ser discípulo de Jesus a fazer as coisas. Mas mais do que aquilo que fazemos, Jesus se importa com aquilo que nós somos. Veja que Jesus vai dizer que discipulado não diz respeito simplesmente àquilo que fazemos, mas àquilo que nós somos. Ele vai dizer: essa pessoa que faz isso, ela não pode ser o meu discípulo. Então, diz respeito a quem nós somos e não simplesmente ao que nós fazemos. Ser discípulo de Jesus começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, é algo que acontece dentro de nós, queridos. E o interessante é que Jesus, ele não alivia nas palavras. Porque Jesus, como ele é a própria verdade, ele fala todo o tempo sobre a verdade. E ele não nos engana acerca do custo do discipulado. E essa é uma particularidade, queridos, da fé cristã. Nós vivemos uma religião que trabalha com a verdade. Nós seguimos a Cristo porque cremos que Ele é a verdade. Sabemos que Ele é, de fato, o caminho, a verdade e a vida. É por isso que nós estamos aqui. E aí eu paro esse momento para fazer uma pergunta para nós aplicarmos esse texto. Ok, nós sabemos o custo do discipulado, o que é custo.
o que é ser discípulo, o que é discipulado, sabemos o que o texto nos diz a esse respeito, mas o que nós precisamos fazer para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus? Quanto nos custará ser discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, precisamos amar a Deus amando o próximo. Ser discípulo de Jesus diz respeito a quanto amor nós sentimos por Ele e quanto amor nós sentimos pelo nosso próximo. E aqui, queridos, eu queria que você pensasse comigo. João capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Para sermos discípulos de Jesus, sermos reconhecidos como seus discípulos, precisamos amar uns aos outros. Mas também em 1 João 4, a partir do verso 7, João diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto nos é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. A primeira demanda é a demanda do amor. Nós precisamos ressignificar o nosso amor. Precisamos amar as pessoas certas e as coisas certas. Precisamos colocar primeiro o nosso amor em Cristo e, em segundo lugar, as pessoas. Precisamos amar o próximo, precisamos amar a igreja, precisamos amar os outros discípulos de Jesus, precisamos amar. Para ser discípulo de Jesus, é preciso ter amor. Ele precisa ser o maior amor da nossa vida. Ser discípulo de Jesus nos custará todo o amor que nós temos. Nos custará tudo aquilo que nós amamos aqui nessa terra. Nós deveremos abrir mão disso para amá-lo incondicionalmente. Segunda aplicação. Quanto nos custará ser discípulo de Jesus? O que nós precisamos fazer para segui-los como seus discípulos? Precisamos sofrer por Cristo, sofrendo pelo próximo. Precisamos completar as aflições de Cristo, assim como Paulo vai dizer, sofrendo pelo nosso próximo. E aí o texto de Mateus 25, do 31 ao 46, Jesus vai dizer: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ser discípulo diz respeito a sofrer com os outros, a sofrer pelos outros,
mas sobretudo a sofrer por Cristo. Precisamos abrir mão da nossa própria vida para vivermos a vida de Cristo em nós. Ser discípulo de Jesus é fazer o que Jesus faria no nosso lugar. E algo que salta no nosso coração nesse momento, que é pensar que Jesus sofreu no nosso lugar. Ele padeceu por nós e nós precisamos segui-lo. Precisamos também sofrer um pelo outro, precisamos também, de alguma forma, nos parecer com Cristo nos nossos sofrimentos. Penúltimo lugar, o que nós precisamos fazer para sermos discípulos de Jesus? Precisamos nos desapegar de nós e nos apegarmos a Cristo, apegando pessoas a Ele. Precisamos abrir mão de nós mesmos. Mateus 28, 18 ao 20, Jesus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ser discípulo de Jesus diz respeito a nós nos desapegarmos da nossa vontade e dos nossos desejos e cumprirmos a missão do Senhor. Fazermos a sua missão, que é fazer outros discípulos dele. É propagar a mensagem do Evangelho, trazendo outros discípulos a ele. E em último lugar, queridos, para sermos discípulos de Jesus, precisaremos morrer para nós mesmos, para vivermos por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Em Marcos 8, Jesus vai dizer: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? A nossa vida só vale a pena ser vivida se for vivida para Cristo. Uma vez perguntaram a um missionário no leito de morte e disseram assim: missionário, se Deus lhe desse outra vida, o que você faria com ela? Ele disse: eu derramaria essa vida totalmente, novamente no altar de Cristo. Eu entregaria novamente toda essa vida a Ele para cumprir a sua missão. Qual o custo do discipulado? Quanto custa ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus nos custará tudo. Ser discípulo de Jesus exige de nós tudo, absolutamente tudo. Nós precisamos nos entregar totalmente a Cristo. E nesse tempo de pandemia, queridos, talvez você pense assim: eu estou aqui e estou sofrendo também, como todo mundo está sofrendo com essa situação, estou sendo de alguma forma afetado por isso. Mas eu quero dizer a você que no meio dessa crise toda, Deus ele deseja usar a sua vida para cumprir a sua missão. E a igreja não está morta, não está parada, nem tampouco Deus, irmãos. Deus permanece vivo, permanece operante, atuante, poderoso e Senhor. E nós precisamos segui-lo. Sabe, assim como os irmãos moravianos tinham o seu lema de dizer: olha, o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. O Cordeiro triunfou, vamos segui-lo. Esse é o tempo de nós sermos discípulos de Jesus e de fazermos discípulos e levarmos as boas novas de salvação em um tempo tão difícil. Que Deus de alguma forma use a nossa vida para o louvor da sua glória, cumprindo o discipulado, sendo discípulo de Jesus, mas também fazendo discípulos, levando outras pessoas a Cristo. E eu queria nesse momento orar com você. Não sei se você que me ouve já é discípulo de Jesus, mas o meu desejo é que através dessa mensagem Deus ele tenha alcançado o seu coração. E de alguma forma você se sinta incomodado com isso, a seguir a Cristo. Queridos, é um caminho desafiador, mas é um caminho glorioso, que nos reserva algo poderoso diante do Senhor, uma vida eterna com Cristo Jesus, desfrutando da sua doce presença. E eu queria orar com você nessa hora. Feche seus olhos, onde você está, curve sua cabeça. Senhor, ser discípulo do Senhor nos custará tudo, ó Pai. Deus, nos custará os nossos maiores amores, Senhor, os nossos maiores bens, Senhor, aquilo que nós tanto apreciamos nessa terra, Senhor. Mas, Deus, vale a pena, Senhor, abrir mão de tudo, Senhor, para seguir a Ti. Vale a pena, Senhor, porque o Senhor também abriu mão do Seu Filho tão precioso, Pai, para nos salvar, Senhor. E quem somos nós, Senhor, para negarmos, Pai, um chamado tão glorioso de ser discípulos do Teu Filho, Senhor. Nos ensina, Pai, nos dá a graça, Senhor, de calcularmos, assim como o Senhor nos ensina a Tua palavra, de pensarmos, mas também de termos a ousadia, Senhor,
e aceitarmos o desafio de seguir a Cristo, Senhor, porque só há vida no Senhor, não há vida fora do Senhor, Pai, só há vida em Ti, e a nossa vida só vale a pena ser vivida se for vivida para o Senhor, e que nós, como missionários nesse tempo, possamos aceitar esse desafio, de sermos verdadeiramente discípulos do Senhor, de seguirmos a Cristo, e de ajudarmos outras pessoas a seguirem ao Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa que nos ouve nessa hora, Senhor. Alcança o nosso coração, Pai, nessa hora. Que o Teu Santo Espírito venha trazendo convencimento, Senhor. Venha nos confrontando nessa hora e transformando, Pai, a nossa vida e o nosso caráter para a glória do Teu nome. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar encerrando esse culto. Em seguida vamos estar também impetrando a bênção apostólica, tá bom? Então fique de pé aí na sua casa, se você puder, para orar conosco. Em seguida você estenda as mãos para receber a bênção. Senhor, nós te louvamos por esse culto tão abençoado que tivemos aqui na tua presença, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é adorado em todo o tempo, Pai. Obrigado porque o nosso louvor não está preso, Senhor, as nossas palavras não estão presas, a adoração não está presa. O Senhor é adorado, Pai, nesse tempo tão difícil, Senhor. O Senhor ainda é entronizado e nós te louvamos por isso, te louvamos por esse culto, por cada louvor que foi aqui cantado, por tudo que aconteceu aqui pela tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoa cada pessoa nessa hora, abençoa cada família, Pai, que nos ouve, a semana de cada um dos meus irmãos, Pai, que estão nos ouvindo agora, aqueles que ainda estão trabalhando, que o Senhor os guarde, os livre, Senhor. Abençoa, Pai, todos os profissionais da área de saúde, Senhor, que estão aí na linha de frente dessa pandemia, Senhor. Abençoa também as pessoas que agora estão hospitalizadas, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Deus, cada família que tenha sido afetada direto ou indiretamente por isso, Senhor, as pessoas que têm perdido seus empregos, ó Pai, Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abençoe o Teu povo, Senhor, e que nós possamos nesses dias ter uma palavra de bênção, de esperança e de salvação nos nossos lábios, Senhor. Assim nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém. Estenda suas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as mais doces consolações, a comunhão e o poder do seu Santo Espírito estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Graças e paz, amados. Nós estamos aqui, mesmo que de forma virtual ainda, para dizer que nós estamos com saudades dos irmãos, nós estamos com muita vontade de ter convosco na igreja de novo, estamos juntos outra vez para cultuarmos a Deus, mas nós queremos que Deus, conforme está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Deus de toda a riqueza, por sua graça, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Fiquem na paz e, em nome de Jesus, muito em breve estaremos juntos de novo. Amém, irmãos. É com muita alegria que nós estamos enviando essa mensagem para encorajar você, sua família, a continuar orando, a continuar agradecendo a Deus, porque tudo isso vai passar em nome de Jesus. E juntos nós vamos poder estar em comunhão, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. Eu queria só deixar um versículo da palavra de Deus em Romanos 12, versículo 12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Um abraço virtual. Estaremos juntos em nome de Jesus. Amém. Para louvar o nosso Deus. Nesse momento eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações que fica logo aqui embaixo, também curtir esse vídeo e compartilhar ele nas suas redes sociais para que ele alcance mais pessoas. Até a próxima!